Hoje vamos falar de duas mulheres que precisaram usar sua fé para obedecer a Deus e coragem para executar o que seria necessário. A história delas se passa em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Poá, e disse-lhe: quando ajudardes as hebreias a dar à luz e virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, que então viva. No versículo 17 diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. A Bíblia nos fala que a geração de José e seus irmãos já haviam passado, mas eles continuaram a crescer em números. Com o novo rei no poder, o Egito passou a ignorar as realizações de José e a perseguição aos hebreus se intensificou. O rei temia a crescente população hebraica e, como resultado, impôs várias medidas para diminuir seu crescimento. A vida para o povo no Egito se tornou cada vez mais difícil. E em Êxodo, capítulo 1, verso de número 12, vamos ver que fala assim, mas quanto mais o afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. A preocupação do rei se tornou em quão numerosos os hebreus se tornavam. Com isso, ele fazia com que eles sofressem para que esse crescimento diminuísse. Mas ele não conseguiu ter sucesso com esse plano. Como lemos, ele teve a ideia de matar os meninos logo que nascessem. Por isso, manda chamar as parteiras do povo hebreu para lhe dar uma ordem. Mas Deus coloca na frente do rei duas mulheres que são exemplos de vida para nós. Se observarmos o significado de seus nomes, observaremos traços de suas atitudes através do nome delas. Olha que incrível o quanto o nome é importante nas nossas vidas. O nome Sifrá possui diversos significados, variando de acordo com a região de origem, e o mais comum é ser justo ou belo. Enquanto isso, o nome Puá é de origem cananeia e significa moça ou menina. Ambos os nomes são títulos que ressaltam a justiça, características valorizadas em nossa vida. Esses nomes possuem um significado ainda mais profundo, representando a coragem e o amor ao próximo. Sabemos que a função das parteiras é trazer as crianças ao mundo de forma segura e saudável, tanto para a criança quanto para suas mães. Podemos concluir, então, que elas sejam a chefe das parteiras, porque elas são chamadas. E se o povo é numeroso, só as duas não seriam suficientes para ajudar tantas mulheres. Também sabemos que elas estavam no palácio e que eram conhecidas do rei. Como é incrível ver que mesmo num período onde as mulheres não tinham muita visibilidade, encontrarmos essas duas registradas nas escrituras. O nome do rei não é mencionado aqui, mas o nome das duas está registrado para nos ensinar que o nosso propósito é muito importante. Elas assumem o risco de perder suas próprias vidas para evitar um genocídio das crianças hebreias. Provavelmente o pensamento delas tenham sido: como desobedecer a Deus para cumprir uma ordem do rei do Egito? Para elas, isso era uma questão de hierarquia. Tementes a Deus, elas sabiam que o juízo de Deus é muito maior do que o desse rei. Mas como assim? Podemos então mentir e desobedecer ordens? Para elas não foi fácil. Parece fácil, mas não foi. Mas como servas temente a Deus, elas sabiam que esse caminho era de obedecer. Para elas, como servas temente a Deus, não foi fácil. Estavam num caminho onde não tinha como agradar os dois lados. Por isso, escolheram o certo. A nossa vida também é assim. Sempre temos duas escolhas.
E se não pararmos para buscar a resposta de Deus, podemos ficar com o lado errado e com isso recebermos consequências das nossas escolhas. E muitas vezes essas escolhas nos trazem consequências graves. Essa ação das parteiras nos desafia nas perspectivas de nossas ações. Será que temos multiplicado a vida ou estamos deixando com que a morte entre? Precisamos refletir sobre isso, sobre o nosso posicionamento, e só assim teremos sucesso nos nossos dias. Quantas pessoas passam por nós? Será que estamos observando a urgência de cada um? Naquele tempo foram aquelas parteiras que ajudaram aquelas mães e aquelas crianças. E hoje, quem tem necessitado da sua bondade nesse tempo? Se continuarmos lendo no versículo 18, veremos: Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? As parteiras responderam a Faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e antes que as parteiras cheguem já deram à luz aos filhos. Será que podemos acreditar nessa história? Parece uma história sem sentido, mas naquele momento surgiu o efeito, porque a Bíblia nos fala que elas tiveram que mentir novamente, pois agora elas pagariam por suas escolhas. Não podemos isolar o caso, mas o que o rei pediu era uma atrocidade, que como servas de Deus, elas jamais conseguiriam cumprir. Com isso, elas precisaram de estratégia para escapar da morte. E foi o meio que elas acharam para que isso não acontecesse. Por isso, nós vemos no relato esse depoimento dessas duas em consonância para que o plano desse certo. Elas tiveram compromisso com a vida e Deus não deixou com que elas fossem desamparadas. O rei acredita nessa história. O que elas respondem foi algo que não convence muito, mas o rei acredita, porque quando o nosso propósito vão além do nosso próprio interesse, não tem como não ver a mão de Deus. Elas mantiveram fiéis ao seu chamado, mantiveram a vida apesar das consequências. E se continuarmos lendo ali no versículo 20, diz assim: Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Aconteceu que, visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhe estabeleceu casas. Olha que incrível! A recompensa por pensar no seu povo foi grande. Deus as recompensou e vimos a bondade de Deus. Que ele venha atuar na sua vida como fez com Sifra e Puá. Que nesse tempo você seja a pessoa que tirará muitas vidas da morte. Não esqueça do seu propósito aqui na Terra. Talvez você pense que não tem nenhum, mas não se engane. Deus te colocou neste mundo, nesse tempo, para cumprir um propósito muito grande. Se você não sabe qual é, busque a Ele, pois Ele nos diz na sua palavra que quem o busca, o encontra. E para não perder tempo, comece a observar quem precisa de um milagre perto de você. Comece aí dentro da sua casa. Qual é o milagre que os seus filhos precisam? Os seus amigos, os seus sobrinhos? Tem muitas pessoas necessitando do seu amor, do seu abraço, do seu cuidado. O Senhor nos chamou para que possamos cumprir o propósito dele. Faça aquilo que o Senhor lhe ordenar e você terá sucesso na sua vida. Aí você terá sentido a sua vida. Nós percebemos aqui que Deus dá um novo sentido para essas mulheres. A Bíblia não nos fala se ela tinha família. Percebemos aqui que Deus faz muito bem a essas mulheres porque elas obedecem o propósito do Senhor. Deus estabelece casa a essas mulheres, família a essas mulheres, porque elas cumpriram o seu propósito. Quando nós colocamos o propósito do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, todo mais é nos acrescentado. O que você tem falta? O que você está pedindo ao Senhor? Creia que se você cumprir o propósito dele na sua vida,
todo mais lhe será acrescentado. Então que você aprenda com cifrar e pular. Que você pegue desse exemplo tão maravilhoso, guardado para nós, deixado como um manual de instrução e coloque em prática na sua vida. Pare de olhar só para você, pare de olhar só para sua vida e observe as pessoas que estão ao seu redor. Elas precisando que você acolha, que você ajude. Que Deus abençoe a sua vida, fique meditando nessa mensagem e que o Senhor faça você ter a revelação de qual é o seu propósito nessa terra. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.